Fala pessoal, boa tarde. Tudo bom aí? Tudo tranquilo? Todo mundo consegue me ouvir bem aí? Como é que tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Acho que agora é de tarde, pessoal. Não teremos tantos problemas. Acho que aqui pelo aplicativo mesmo do operador, acho que eu já consegui resolver. Eu vi que reiniciaram minha internet aqui e tudo mais. Esperamos que resolva, né? E que a gente não tenha tantos problemas como de manhã. Pessoal, no portal ali, né, já publiquei a aula da manhã, a parte um e a parte 2, né, o que foi pelo Collaborate, o finalzinho que foi aqui pelo Discord já. Ah, então, como a gente vai fazer aqui pelo Discord, depois quando acabar a aula, né, eu também subo a aula ali pro YouTube, depois disponibilizo lá no portal, ok? E também já disponibilizei o projeto da aula de manhã lá no portal. Então, a gente vai fazer a continuação dele, por isso que depois ao postar este projeto, ele vai ter o mesmo nome, né, da aula amanhã aqui, né, mas a gente já vai implementar as coisas que a gente está fazendo agora à tarde, ok? A aula da manhã, pessoal, ela é realmente mais extensa, porque, né, como é a primeira aula, tem que dar uma relembrada no ambiente web, que foi aquela parte um pouco mais teórica. Aí depois como é que funciona aqui o projeto, a instalação da biblioteca, lá do Entity Framework e tudo mais. E agora basicamente é só a gente programar. Então a aula da manhã, ela, tirando os problemas que a gente teve, né, ela é realmente um pouco mais extensa. Agora de manhã ela vai ser um pouco não, né, mais curta é, do que a gente teve de manhã. Porque aqui agora faltam poucas coisas para que daí vocês já tenham condições para fazer a aplicação lá no trabalho e tudo mais, e dar continuidade aí depois que a gente fechar. Então é o seguinte, pessoal, ali no final da aula, né, a gente tinha parado na parte do cadastro do usuário, então a gente vai ter que, né, terminar essa questão, justamente para a gente ver a informação sendo gravada no banco lá e tudo mais, né? E depois a gente já vai trabalhar a parte da implementação, né, das coisas que a gente precisa ver à tarde, ok? Que é basicamente a parte do Bootstrap, né? Como é que a gente pode adicionar aqui dentro do projeto uma biblioteca, que vai ser o Bootstrap, uma biblioteca de CSS, e poder utilizar eles na nossa página, ok? E aí depois como é que eu faço, né, a passagem de parâmetros, né, entre uma página e outra, né? Por quê, pessoal? Porque com base nisso, daí todo o resto vocês já conseguem desenvolver pela simples questão de que se a gente já consegue cadastrar e se depois ao clicar em algum lugar eu consigo passar algum parâmetro, vocês vão conseguir fazer o remover, né? E o alterar, porque para remover e para alterar eu preciso basicamente passar um parâmetro de uma página para outra, né? Para que a gente consiga, né, obter o objeto, remover ele e posteriormente a gente fazer essa alteração, ok? Então o que acontece, pessoal? Aqui, ó, o que faltava para realmente cadastrar naquele banco que a gente já havia criado, já havia configurado a nossa aplicação aqui e tudo mais, né? O banco já está pronto. A única coisa é que ele não tem nenhum dado ali dentro ainda, né? Dentro da tabela de usuário, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, usuários WebDB, ok? E expandir ele, a gente vai ter aqui uma área para as tabelas. Na área das tabelas, eu acho que nesse caso acho que é só o seu, Emerson. Tá verdinho aqui a conexão. Mas se tiver com problema, avisem. Na área das tabelas aqui, né, a gente vai ter aquela tabela de usuário que foi aberta, né, que foi criada, na verdade, quando a gente criou o banco, beleza? E aí é o seguinte, né, pessoal? Sempre que vocês precisarem visualizar os dados aqui, né, da tabela, você não vai clicar com o botão direito, porque se você clicar, você não vai clicar duas vezes com o botão esquerdo, porque senão você abre uma área onde a gente tem a estrutura da tabela, né?
Então, para ver os dados, a gente vai clicar com o botão direito e vai vir aqui em View Data, ok? Claro que não tem nada lá dentro ainda, mas a gente já consegue ver a nossa tabela, beleza? Aí o que acontece, pessoal? Aqui dentro você pode fazer o que você quiser, sem nenhum problema. Você pode fazer o que você quiser aqui, né? Pode adicionar, né? Se eu colocar aqui, ó, informações dentro da minha tabela, né? Ela, ao terminar a linha aqui, né? Ao dar o tab na última linha, ele já mostra ali para nós. Então eu já tenho um dado agora dentro da tabela. Se eu precisar remover, eu consigo remover a linha ou as linhas da tabela. E funciona de uma forma muito parecida com o Excel aqui, né? Com relação à manipulação dos dados. Inclusive aqui, né, pessoal, se vocês quiserem, por exemplo, executar nessas tabelas um script em SQL, ó, vejam aqui em cima que a gente tem dois ícones, ó. Eu tenho um ícone chamado script e um script to file, né? Aqui é se eu já tivesse, por exemplo, algum arquivo, né, de script, senão eu posso clicar aqui, ó. Aqui você poderia escrever, ó, vamos deletar esse cara aqui de cima. Aqui você poderia escrever todo o seu script em SQL, fazer os testes e tudo mais. Então é uma ferramenta bem completa, né? Se a gente fizer aqui, ó, rapidamente um select, vou colocar asterisco porque eu não vou ficar me preocupando com as questões lá de banco, só para mostrar um exemplo, né? E aí eu dou um play neste cara aqui, ó. Ó, vejam que ele já traz para mim aqui toda o que ele conseguiu encontrar, né, do script que a gente rodou aqui. Então, se vocês depois quiserem utilizar para banco também, né, os scripts e tudo mais, fiquem à vontade e pode utilizar esse cara sem problema nenhum. A única questão que é muito importante aqui, pessoal, com relação ao banco, é que qualquer alteração na estrutura do seu banco de dados, seja ela inclusão de mais tabelas, exclusão, quer colocar mais, eu quero adicionar mais colunas, ou eu quero modificar as colunas que já existem, né? Então, qualquer coisa relacionada ao esquema, né, à estrutura da sua tabela, não façam por essa ferramenta, né? Não é aqui que a gente faz. Como eu disse lá para vocês, se eu der um duplo clique aqui, ó, na tabela, vocês vão ver que ele vai mostrar aqui para nós, ó, a estrutura da nossa tabela, né? Como se fosse aquelas aplicações clientzinhas que a gente tem, né? Que a gente pode alterar o banco pela ferramenta, né? Então aqui eu até tenho a possibilidade de fazer isso, né? Se a gente alterar ali as informações naquela tabelinha que aparece ali, clicar ali em cima do lado esquerdo, ó, em Update, eu até consigo fazer a alteração. Só que o que acontece, pessoal? A forma com que a gente está utilizando a biblioteca, que é o Entity Framework, a gente fez a criação desde o início pelo código, né? Então, tudo que a gente tinha, tudo que a gente fez foi pelo código. Então, a gente criou a nossa classe aqui de usuário, né? A gente disse para o Entity Framework que essa classe ia virar uma tabela no banco e tudo mais, né? Então, o Entity Framework entende que todo o processo de alteração, exclusão, seja o que você for fazer com relação à estrutura do banco, que vai acontecer por aqui, né? Ah, eu preciso de mais uma coluna lá na tabela de usuários. Eu vou vir aqui, ó, e vou alterar? Não. O que a gente vai fazer? Você vai lá na tabela de usuário, na classe de usuário, faz o que você precisa aqui, adiciona mais uma migração, porque há uma mudança no banco, né? Então você faz mais uma migração com um nome novo, né? Um nome diferente, geralmente relacionado àquilo que você está fazendo, porque se vocês olharem ali no projeto, né? A gente tem uma pasta das migrações que vai conter, né? Que vão conter todas as migrações que a gente vai fazendo, ok? Então a gente adiciona mais uma migração depois da alteração necessária e faz o update database para atualizar o banco. Se por acaso você mudar aqui, né, o Entity Framework não vai entender o que aconteceu porque não foi ele que fez, né? E a forma que a gente está utilizando, né, do nosso, né, com relação ao Entity Framework, posso até colocar aqui, ó, a forma que a gente está utilizando é o Entity Framework, obviamente, que é a nossa biblioteca.
E o modo que a gente está utilizando é o Code First, né? Framework, que é o Code First. Então, código primeiro. Então, ele vai levar em consideração tudo que for feito com relação ao código. Existe uma outra forma que é o Database First, mas daí para isso a gente teria que criar o banco separado, as tabelas, as colunas e tudo que a gente precisa, como se fosse o banco mesmo, né? Aí todas as mudanças teriam que ser feitas pelo banco, mas a forma que a gente está utilizando é o Entity Framework, tá certo? Tá certo. Code First, ok? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado aqui quando for alterar alguma coisa para alterar no código e depois a gente rodar os comandos aqui no console, aqui embaixo, nosso promptzinho, para que a gente tenha essas alterações, beleza? Visto isso, pessoal, vamos cadastrar esse cara, né? Então vamos cadastrar, vamos olhar ali o resultado, beleza? E aí vamos lá, ó. Context, ok? Aí a partir dele, né, que é injetado automaticamente, porque na criação do controller eu disse que precisava dele, então a aplicação injeta este cara para nós automaticamente, com todas aquelas configurações já feitas. A única coisa que a gente faz o que, né, é passar esta informação que vem como parâmetro para o nosso objeto global, ok? Se vocês pegarem toda a documentação da Microsoft e tutoriais e tudo mais, vocês vão ver que esses objetos que são recebidos via injeção de dependência, eles estão utilizando um padrão que começa com underline, né? Mas é só uma questão, um padrão, uma nomenclatura. E aqui eu estou seguindo a mesma ideia, mas o nome que você dá aqui tanto faz, né? Então a gente passa todas essas informações para este objeto global porque a gente precisa utilizar ele em outros lugares, né? E neste caso aqui, na action que só recebe requisições post, né? Que vai receber um usuário porque ele foi tipado lá na página. E aí o que a gente precisa fazer, né? Pegar o contexto na tabela de usuários, né? Este cara aqui, ó, usuários, é relacionado, pessoal, a esta propriedade, este atributo que a gente criou aqui. Então, além desse cara, né, fazer um mapeamento da tabela, da classe que vai virar uma tabela no banco, ele vai servir para representar a tabela aqui no nosso código. Então, quando eu precisar fazer alguma coisa relacionada aos usuários, a tabela de usuários, contexto.usuários. E aqui dentro eu vou ter todas as operações, pessoal, disponíveis para que a gente faça alguma coisa nessa tabela. Neste caso, muito fácil, né? Add e guardo o produto. Opa, que produto? Usuário. Ok? E aí o que eu não posso esquecer, pessoal, não posso esquecer é que ao cadastrar um usuário ou remover ou alterar, eu tenho que confirmar isso daí, né? Fazer o commit. E o commit aqui é feito pelo context.savechanges. Maravilha. Com isso daqui, pessoal, quando a informação chegar aqui, estiver tudo ok, não testamos ali, né, do final da aula passada para cá, mas acredito que não tenha problema nenhum. A gente já vai pegar aquele objeto que vem lá da página com todas as informações preenchidas, adicionar na tabela, confirmar essa alteração e aí a gente redireciona para o index. Ok? Aqui a gente está redirecionando para o index. Beleza? E aí vamos lá, né? Então vamos testar isso daí. Só puxar para cá, vamos esperar rodar. Ele vai aparecer para nós ali, né, pessoal, aquela paginazinha
do index, que é a nossa página inicial. Esta mesma página pode ser utilizada depois, pessoal, para fazer a listagem de todos os usuários. Eu vou mostrar, né, não a listagem, mas eu vou mostrar uma questão que se aproxima muito do que vocês precisam fazer. Ok? Olha lá, cadastrar usuário. Vamos para a página do cadastro. Maravilha. O que precisamos aqui, então, é preencher as informações. Preencher aqui o CPF. E aí a gente vai mandar cadastrar. Né? Então, se em todo o processo que a gente fez estiver tudo ok agora, ele vai cadastrar, vai redirecionar para nós, né, para a página do index. Ó. Não estourou nenhuma exceção, né, porque se estoura alguma exceção já aparece na página, então já é algo interessante. Agora a gente precisa confirmar para ver se os dados estão lá no banco. Vamos lá. Ó. Então vamos olhar lá o banco. Vou parar aqui a aplicação. Vou fechar aqui, a gente tinha o design aberto, não é esse, então a gente tem aqui no usuários.data. Essa era a informação que a gente tinha antes, que eu cadastrei na mão aqui, né, sem a execução da nossa aplicação, ok? E aí vejam que o código não aparece, o código não, né, o registro não aparece ali para nós, né? Justamente porque esse cara já estava aberto, e daí ele obviamente não atualiza automaticamente. Então aqui o que a gente precisa fazer é dar um refresh aqui em cima, ó, né? Para ver se temos novas informações dentro da nossa tabela. E aí tá lá, ó, né? Então as informações que a gente acabou de preencher, ok? Então estão ali as informações que nós acabamos de preencher lá no nosso formulário. Então, a princípio está tudo funcionando. O que a gente vai fazer, pessoal, antes de ver, né, como é que eu levaria uma informação do controller lá para a nossa página, né? Porque, por exemplo, neste index aqui, a gente simplesmente está mandando abrir a página. Depois eu vou levar uma informação lá para o outro lado. Né? Eu vou levar um objeto, vou levar alguma coisa lá para o outro lado, que seria a mesma ideia de fazer a listagem. Porque aqui vocês vão precisar trazer os dados, ok? Que estão lá no banco e mandar para a página. Né? Lá na página a gente precisa pegar essas informações e exibir. Lembrando que, pessoal, no projeto, né, no trabalho, a gente prevê mais uma camada aqui de persistência de dados, uma camada DAO. Né? Então a gente tem o controller, os modelos, as views e vai precisar mais uma camada só para separar essas questões para que a gente tenha uma separação de responsabilidades dentro do nosso projeto, porque não é responsabilidade do controller ficar persistindo informação. A gente separa isso, né? O papel do controller é só receber o que precisa ser feito. A partir dele, ele começa a encaminhar para quem precisa fazer as funcionalidades dentro do projeto, ok? Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora nesse primeiro momento, pessoal, é dar uma ajeitada naquela página de cadastro. Né? Então a gente vai utilizar um framework. Aquela hora que eu perguntei para vocês, pessoal, bem na hora caiu a conexão lá no início, que eu perguntei com relação às disciplinas que vocês já tinham tido. Vocês já tiveram alguma disciplina web? Porque daí depois eu não consegui ver. Vocês já tiveram alguma disciplina web na carga horária de vocês ou ainda não? Ou essa é a primeira? Sim, sim, maravilha. Tiveram o quê? PHP e Java Web ou só PHP? PHP eu sei que é mais no começo, né? PHP e Java Web, alguns PHP, beleza, ok? Então o que acontece, pessoal? A gente vai utilizar uma biblioteca que é o Bootstrap, né? É uma biblioteca muito utilizada aí no desenvolvimento de aplicações web, uma biblioteca desenvolvida pelo Twitter. Vou mostrar como utiliza ela, né? Claro que não tem como a gente ir a fundo nessa biblioteca, porque ela faz muita coisa, mas muita coisa mesmo. E aí depois, para o resto da aplicação, é uma questão de olhar a documentação, porque lá eles dão todos os exemplos, várias coisas de como utilizar e trazer para o projeto. Né? Vocês vão ver que é bem tranquilo trabalhar com esse cara, pelo menos na parte de estilização, nessa parte de deixar a nossa aplicação bonitinha. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer, pessoal, é primeiro trazer a biblioteca para a nossa aplicação, ok? A gente até poderia, da mesma forma que instalou o Entity Framework,
ó, lá em dependências e no gerenciador de dependências, buscar pelo Bootstrap. A gente até poderia vir aqui, ó, e buscar pelo Bootstrap. Vocês vão ver que ele já vai mostrar aqui, né, ó, a biblioteca do Bootstrap e tudo mais, dá para fazer a instalação dele, beleza, né? Só que o que acontece, pessoal, a instalação do Bootstrap em si, ela contém muitas e muitas coisas, mas muita coisa mesmo que a gente não vai nem utilizar, de longe a gente não vai utilizar aqui no projeto, né? E aí se a gente instala por ali, a gente tem um projeto, né, com várias coisas que não seriam utilizadas, mas para que vocês saibam, né, a biblioteca ela ficaria aqui em lib, ó, inclusive já tem, ó, deixa eu abrir aqui, ó, já tem a versão do Bootstrap aqui. Não, mas eu vou mostrar para vocês trazendo do site, mas ele seria instalado aqui, ok? Isso daqui iria crescer um monte, porque o Bootstrap tem muitos arquivos e muitas funcionalidades dentro dele. Vou mostrar de uma forma mais simples, como eu disse, só para a gente utilizar o que a gente o que a gente realmente necessita. A gente não vai ficar instalando um monte de coisa que não é necessário para a nossa aplicação, ok? Então vamos lá, ó. Cadê? Ah, tá aqui. Digitem ali, ó, no Google Bootstrap. Vocês vão ver que já vai aparecer ali o site do getbootstrap.com. Atualmente ele está na versão 4.5, sendo lançada a versão beta, né, 5 já também. Essa não vi ainda, não mexi, eu espero ter as versões estáveis, mas esses dias eu vi que foi lançada já a nova versão, ok? E é a partir deste cara aqui que a gente vai trabalhar, beleza? Então aqui, ó, no Getting Started, né, que sempre que vocês precisarem, pessoal, eu acho que é a maneira mais simples e correta e confiável de buscar um material, principalmente quando vocês estão aprendendo, estão no início de uma tecnologia. Escrevam ali no Google, ó, Getting Started, né? E aí você escreve o nome da linguagem que você quer, sei lá, quero aprender agora sobre Node.js. Vocês vão ver que sempre tem bastante coisa que é o termo que é usado para quando a gente vai começar numa determinada linguagem, né? Então, se vocês escreverem ali, ó, Getting Started e o nome da linguagem que vocês querem, bem provavelmente já venham materiais oficial da linguagem, né, e tudo mais, porque é o termo que a gente acaba utilizando para dar início na biblioteca. Então vamos vir aqui, né, começar a utilizar esse cara. E na verdade o que acontece é bem simples de utilizar ele no projeto. A gente pode, vejam aqui em cima do lado direito, fazer o download, né, dos arquivos e colocar ele dentro do projeto, que seria de uma forma muito parecida com o que a gente faria, pessoal, com a instalação lá pelo gerenciador de pacotes, ok? Mas aqui, ó, mais simples ainda, né? A gente vai utilizar o CDN do Bootstrap, né? O que que é o CDN? É a entrega de conteúdos, pessoal, a entrega de conteúdos pela internet, né? Quando vocês ouvirem essa sigla aqui, vai ser um repositório de entrega de conteúdos. O Bootstrap tem o próprio dele aqui, né? O Bootstrap CDN. E aí a gente não precisa instalar nada no projeto, né? A gente simplesmente copia este link aqui, ó, que ele dá para nós e coloca no projeto. A única desvantagem, digamos assim, que a gente tem, pessoal, ao fazer desta forma, é que se obviamente o servidor deles lá cair e a nossa aplicação está utilizando esse cara, a gente não tem mais o arquivo, ok? Quando a gente coloca na nossa aplicação e sobe daí a partir da nossa aplicação, só se a nossa aplicação cair. Então, são as duas formas que a gente tem, mas vejam que, né, para um servidor desses cair, é algo muito complicado, muito estranho, tem que ter acontecido. Então, vamos lá, eu vou fazer a cópia aqui, ó, né, de todo o link. E vamos começar, pessoal, lá pela página de cadastro, pelo cadastrar. Então, a gente vai ter o cadastrar aqui. E aí o que acontece, né, pessoal? Todos os links para arquivos de estilo, né, arquivos CSS
que a gente vai utilizar na nossa página, a gente coloca sempre dentro do head, né? Diferente dos arquivos e bibliotecas em JavaScript que a gente coloca ao final aqui, ó, né? Antes do fechamento do body, ok? Então, arquivos de script vêm aqui embaixo. Arquivos de CSS, esses vêm aqui em cima, né? E a gente pode ter vários links para arquivos de estilos, assim como para bibliotecas e arquivos de JavaScript nosso. Então a gente vai simplesmente, ó, colar este cara aqui, simplesmente colar ele aqui, salva lá, executa a sua aplicação, e aí a gente já vai ver que algumas mudanças aconteceram. Porque o Bootstrap, né, ele trabalha em cima de classes, ele cria, né, dentro dele a gente tem classes lá dentro para poder utilizar e estilizar os nossos componentes, mas ele inclusive já faz a estilização dos componentes nativos do HTML. Então, por exemplo, eu tenho um H2, sem colocar nada dentro dele, esse H2 já muda de estilo. O label é a mesma coisa, a caixa de texto, o botão, então ele já tem, né, inclusive para as bibliotecas, para os elementos nativos do HTML, uma configuração diferente. Então, a partir do momento que eu clicar aqui em cadastrar usuário, ó, vejam que já mudou daquele estilo que a gente tinha, já ficou um pouco mais amigável, né? Já ficou um pouquinho melhor, fonte já mudou, o estilo aqui do botão, né, da caixa de texto, na verdade, já mudou, né, botão e tudo mais, ok? E aí, pessoal, né, é uma questão de olhar a documentação que a gente tem para poder estilizar cada uma das coisas que nós teremos dentro da nossa página. E aí tem o searchzinho aqui, ó, né, onde você pode procurar pelo componente que você quer estilizar, por exemplo, né? Então aqui é um lugar muito bom, pessoal, um material muito completo, né, oficial, que vocês podem utilizar para fazer a estilização, para ver como as coisas funcionam. Um outro lugar que eu gosto muito também, que vocês já devem conhecer, é o W3 Schools. Lá tem mais exemplos ainda, né? Aqui não tem, aqui ele mostra bonitinho, funciona, mas lá ele te dá mais exemplos no W3 Schools de como fazer as coisas, né? Quero fazer um formulário, lá eu tenho mais exemplos de como fazer o formulário, né? E assim por diante, ok? Mas aqui a gente vai utilizar hoje essa página aqui mesmo, a documentação oficial. Então, por exemplo, eu tenho um botão na nossa aplicação que ele já está um pouquinho melhor, né? Já não está com aquele estilo do HTML. Se eu quiser estilizar ele, o que eu faço? Professor, não sei como é que funciona, vem aqui e pesquisa por botão, né? Ó, quero ver o componente button, como é que ele é estilizado. Legal. Então a gente vai entrar ali, ó, e ele já fala ali para mim, ó, os exemplos, ó. Você quer que o seu botão fique assim, secundário, sucesso, danger, warning, info, light, dark ou link. Ele já te dá aqui, né, os exemplos. E o mais importante de tudo, pessoal, então, é olhar a classe que este cara usa. Esta classe aqui, ó. É isso que, se a gente pegar e colocar lá no nosso código, né, vai fazer com que aquele botão que por enquanto está assim se torne um botão desse estilo que a gente pegou aqui. É basicamente isso. É olhar a classe que está sendo utilizada e trazer para dentro da nossa aplicação, ok? Claro que tem muita coisa além disso, mas como eu disse, essa parte de estilização, né, essa parte básica, na verdade é bem simples. O que tem que sempre ficar de olho também, pessoal, quando a gente, por exemplo, trabalha com o formulário, né, vocês vão ver que para formulário ele vai criando divs, cada div tem uma classe lá e tudo mais, então a gente tem que estar atento também a essa estrutura. Então, de repente, a gente coloca as classes tudo certinho para os componentes aqui e tudo mais, vai lá e não funciona. Por quê? Porque tem mais coisas que envolvem. Então, não é só, de repente, a classe daquele componente. Tem que ver se você quer uma estrutura e tudo mais, para que você siga a mesma estrutura e aí você vai ter com certeza o mesmo resultado, pessoal, é, dentro da sua aplicação. Então, olha lá, ó, se a gente pegar o nosso botão aqui, ok? Definir uma classe, ó, meu projeto está rodando, toda vez que eu altero a view, né, coisas na view,
eu não preciso parar o projeto e rodar de novo. Eu posso simplesmente alterar aqui, salvar, dar um F5 lá na página e funciona sem problema nenhum. Então olha lá, ó, eu vou colocar aqui uma classe, e aí eu já conheço algumas, né? Então eu vou utilizar aqui ó, o btn-primary. Eu vou pegar a cor primária, ok? Que a gente tem ali disponível, ó, mas se a gente olhar aqui ó, no exemplo, ó, BTN Primary, eu vou ter este botão aqui, ó, ok? E aí você pode escolher qual você quiser, né? Vamos salvar aqui, volto lá para minha página e vou dar um F5. Opa, por que ele não trouxe? BTN espaço Primary. Estranho. Deixa eu salvar aqui novamente, vamos dar um F5. Não está trazendo. Ué, antes não precisava parar o projeto, mas eu vou parar, né? Por via das dúvidas, vamos parar. Mas antes eu vou olhar aqui o corpo do meu formulário. Ó, estranho, ele não está trazendo mesmo, ó. Mas não era necessário parar o projeto. Ele não está trazendo, então por algum motivo não está trazendo, não está atualizando. Vamos parar então o projeto e vamos executar de novo. E aí quando a gente executar, a gente já vai conseguir ver aquele estilo ali que a gente definiu para o botão na nossa página. Então vamos lá, cadastrar usuário, tá lá, ó, o botão agora já tem essa forma, ok? Então pessoal, vamos estilizar aqui a nossa aplicação. O que acontece, né? Como eu já utilizo, eu já sei algumas classes, eu vou passando aqui, algumas coisas eu vou mostrando para vocês lá na documentação oficial, então a gente vai mesclando. Vejam que, né, a minha aplicação ela está grudada aqui, né, no nosso navegador, ok? Tanto para a parte de cima quanto para a lateral aqui e tudo mais, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma classe aqui para o nosso corpo, para o nosso body, ok? Ou poderia ser até para o nosso formulário, mas para algo que envolva toda a nossa página, para utilizar uma classe que faz com que a gente já tenha uma borda lateral aqui e ele não fique grudado nas extremidades esquerda e direita do nosso navegador. Em cima, a gente teria que fazer uma configuração do CSS, né, na mão. Mas a gente pode utilizar aqui para o body, por exemplo, a classe container, que vai fazer com que a gente já não tenha mais essa, né, do jeito que a gente está vendo aqui, ele grudado tanto para a esquerda quanto para a direita. E aí ele realmente não está atualizando mais. Estranho. Talvez seja alguma configuração diferente que tenha que fazer, que tenha mudado. Bom, então vamos fazer o seguinte, pessoal, a gente vai, como eu não vou ficar parando e executando, vamos trabalhar em cima deste formulário e ao final a gente vê. Mas essa classe container, então, pessoal, ela já vai fazer com que a gente não tenha o nosso formulário grudado nas laterais, esquerda e direita. Para cima e para baixo, né, a gente precisa configurar. Então, eu vou definir um estilo aqui para ele, ó. E aqui dentro, toda vez que a gente coloca um estilo inline, né, a gente escreve o código do CSS aqui. Então, eu vou aplicar um estilo na linha do body, para que, né, tudo que esteja dentro do body respeite, ó, um padding top. Padding é o recuo interno do componente de, por exemplo, 30 pixels. Então agora eu tenho um espaçamento nas laterais por causa do container e eu tenho um espaçamento para cima por causa né, do padding top. Então eu estou criando um recuo para dentro do body, o padding sempre é para dentro, margem é para fora, ok? Então eu estou criando um recuo para dentro do body e o único recuo que eu estou configurando é o recuo top interno, ok? Então eu estou configurando 30 pixels
de recuo de cima, né, interno do body, para que todo mundo respeite este espaçamento. Beleza. Agora eu já não tenho mais a aplicação grudada. Aí vamos lá, né? Agora eu quero dar uma olhada sobre formulários. Então vamos dar uma olhada aqui em forms. Forms, pessoal, um formulário simples, como por exemplo esse daqui, é bem fácil de criar, né? Bem fácil, né? Vejam que daí aparece aqui em cima o label, embaixo a caixa de texto, né? Tudo alinhadinho, tudo bonito e legal, ok? Só que o que eu tenho que ficar atento aqui agora, pessoal, quando é um formulário que tem uma estrutura, né? Que não é só um botão solto que nem a gente tinha ali, ó. Eu tenho que olhar a estrutura de todo ele, né? De todo o formulário, como é que foi utilizado. Por exemplo, o que eu estou dizendo com isso? Ó? Que cada grupo de label com o input text lá, neste caso aqui é um e-mail, mas não tem problema, é a mesma coisa. Ó, isso daqui está dentro de uma div. E tem essa classe aqui que é o form group, onde ela agrupa aquele formulário. O próximo, ó, tem uma outra div, também com o form group. Então são essas sacadas que a gente tem que dar uma olhada para que fique exatamente igual. Porque se eu simplesmente colocar, ó, vejam que o único que tem classe, né? Esse small aqui a gente não vai utilizar, tá? O único que tem classe aqui, ó, é o input, que é o form control, né? Para que ele fique bonitinho assim e tudo mais, ó. Se eu colocar só esse cara, não vou ter alinhamento, não vou ter as coisas do jeito que a gente espera, porque eu não tenho esta div. Então vamos lá, ó. Vamos criar aqui, ó, uma div para agrupar este primeiro conjunto de label e caixa de texto. Ó. Vou dar um Enter. Então a gente está trabalhando em cima do primeiro. Consequentemente, pessoal, quando agora a gente está utilizando as classes e o Bootstrap, eu não vou precisar mais dos BRs, que eram os breaks que faziam eu pular de linha, né? Fazer a quebra da linha no HTML. Então pode tirar todos os BRs que você tem dentro da sua página. Porque agora o Bootstrap já vai, né, estilizar toda essa questão para mim. Então olha lá, ó, essa div aqui ela tem uma classe, que é a classe form-grow. A gente vai ter um formulário agrupado aqui, ok? E aí se a gente olhar, ó, o label tem o label for, que né, a gente tem ali, mas né, aqui não é em ASP.NET, então por isso que não tem o ASP for ali e tudo mais. E aqui, ó, o que a gente precisa é o que, ó, de uma classe com o form control. É basicamente isso que nós iremos precisar, para que ele fique, ó, né, com esse tipo de informação. Ah, professor, mas eu quero colocar aquele small ali embaixo, né, para mostrar essa mensagenzinha. Beleza. Aí vai de você dar uma olhada, entender como é que funciona o processo e ir montando o seu formulário do jeito que você quiser, ok? Sem problema algum. Então vamos lá. Então eu já tenho aqui o form group. No label não preciso de mais nada, mas no input text, este sim a gente precisa de uma classe para ele, né? E aí a gente aponta aqui o form control. Essa é a classe, pessoal, da maioria dos inputs que a gente tem aqui e quando a gente trabalha com o Bootstrap. E aí, ó, é só pegar isso daqui e replicar, pessoal, tanto pro CPF quanto para o e-mail. E aqui embaixo, né, vocês vão ver, ó, tem o form lá, tem os form groups, tudo mais, ó, tudo certinho. E no final só o botão, né, fora de qualquer classe, não preciso de nada dentro dele para que ele já fique alinhado aqui, né, junto com o nosso formulário, ok? Então vou deixar aí uns 5 minutinhos para vocês terminarem de utilizar esse formulário. Roda ele lá de novo, vejam o resultado, se ele está, né, do jeito que vocês esperavam. Se não estiver, volta na documentação, vê o que de repente ele passou em branco, porque do jeito que está lá é exatamente como tem que ficar aqui, ok? Então 5 minutinhos, daí a gente já faz junto também. Então vamos lá, pessoal, vamos fechar aqui essa tela. Depois as outras, pessoal, é exatamente igual, né? É nessa mesma pegada de
olhar, né, como está de repente na documentação, para quem ainda não tem tanta prática com esse cara, e ir trazendo para o projeto, né? Porque cada componente, né, cada coisa que a gente coloca na tela, ela vai se comportar de uma maneira diferente, logo a gente tem classes, né, e coisas diferentes para cada um deles. Então, não dá para a gente sair assumindo que tudo vai funcionar igual ao formulário, que não vai, ok? Então, para cada elemento tem uma configuração diferente, então por isso que, inclusive, a documentação deles é bem completa e bem fácil de acessar, de entender, né? Mas então vamos lá. Eu vou terminar aqui colocando as divs que a gente precisa dentro da nossa página. Não sei porque ele não está. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Porque ele não está identando automático o meu código. Vamos pegar aqui a classe. Ok. E aí a mesma coisa aqui para baixo. Colocando a classe também. Ok? Então essa é a estrutura que vai ficar a nossa aplicação, né? Se a gente quiser ainda, dá para colocar aqui, né? Uma legenda para esse formulário. Geralmente o formulário tem alguma informação no topo lá, só que para a gente ter essa legenda, todo o formulário, né, o conteúdo dele tem que estar dentro de um field set, ok? Field set é um cara dentro do formulário que me permite fazer, né, ou criar vários grupos. Então, de repente, eu tenho um formulário lá grande que eu vou separando, sei lá, em dados pessoais, em dados do endereço, dados financeiros, né? E aí eu posso ir agrupando em field sets dentro do formulário, ok? Porque daí dentro dele eu posso colocar um cara chamado legend, e aí é que a gente pode ter a legenda, né, do formulário, a identificação, o texto, para que eu não precise colocar um H1 ali, né? Então a gente já tem um cara específico dentro do formulário que nos permite agrupar ele por, né, tipos de informação, e inclusive já mostrar qual é o dado que a gente precisa, né? Qual é a informação daquele formulário. E agora sim vamos testar, né? Vamos testar e ver como é que ficou esse formulário. Então vamos lá. Cadastrar o usuário. E aí tá lá, ó, nosso formulário. Então agora ele já tem um espaçamento da esquerda e da direita, né? Ele já tem aqui o espaçamento de cima que a gente colocou, ó, e tá, né? Exatamente como a gente viu ali. Vejam que, né, pessoal, desta forma, a partir do momento que a gente coloca a classe ali form control, o componente da caixa de texto ele utiliza todo o espaço disponível que ele tem na tela, né? Então, tudo que ele puder ocupar, ele vai ocupar neste caso, né? Para quem já conhece, pessoal, depois é uma parte bem importante, né, do, do Bootstrap, que permite fazer com que vocês, vamos pegar aqui ó, em Layout, vai estar em Layout, escolham o tamanho dos elementos na página de vocês, né? Então, mais para baixo, não é em Layout, é em Grid. Em grid. Mais para baixo ali, ó, a gente vai ter o sistema de grid do Bootstrap, né? Que ele trabalha aqui de algumas formas, tem 12 colunas na tela lá e tudo mais. Então, vocês podem escolher, a partir destas medidas aqui, qual é o tamanho que você quer que os componentes fiquem na tela, né? Então, por exemplo, para eu não precisar fazer isso para todos os elementos, né, do meu formulário aqui, ó, né, porque eu tenho 3 caixas de texto, eu poderia definir o tamanho do meu form, por exemplo, né? Se eu colocar aqui classe para ele, colocar ali, ó, cool,
né, de colunas ali, né? Aí eu posso escolher para tamanho pequeno, para tamanho médio, para tamanho grande, né, super grande. Eu posso fazer isso. Eu vou definir um tamanho para todas as telas, então eu não vou escolher o tamanho que seria para minha tela, né? Na verdade, eu não vou especificar aqui para médio vai ser um, para grande vai ser outro, né? Eu vou deixar isso geral. E, por exemplo, eu quero que este formulário ocupe, por exemplo, 6 colunas da minha página. O que significa isso? Significa que o Bootstrap, pessoal, ele a partir do momento que você coloca ele na sua página, ele divide ela automaticamente em 12 espaços. Em 12, tem o tamanho da sua página, né? Ela vai dividir a sua página em 12 espaços, né? Independente do tamanho dela, terão 12 espaços. Cada espaço, obviamente, vai ter o valor relacionado, né, à divisão por 12 do tamanho da sua tela. Simples. E quando eu digo que ele vai ter, por exemplo, né, que o meu formulário, né, vai ter a classe coluna, né, 6, ele vai ocupar metade da tela, independente do tamanho da tela, ok? E as coisas que estão dentro dele também, né? Daí vejam o seguinte, né? Como este cara aqui antes ocupava todo o espaço disponível, ele não vai mais agora até o final da página, porque o cara que envolve ele, né? Ele tem o espaçamento de até 6 colunas de dentro da nossa página. Então, como é divisão em 12, né? O Bootstrap divide em 12. Se eu colocar 6, esse cara aqui vai ter metade do tamanho da nossa página. Então, vamos executar ali, ó, já levando em conta, né, aquele espaçamento lateral que a gente colocou por causa da classe container. Então ele vai levar em conta isso também. Então, vamos lá, cadastrar o usuário, ó, vejam lá, agora eu tenho metade do espaço da minha tela, ok? Metade dela sendo utilizada, a outra metade, ó, vazio, porque a gente colocou ali, ó, 12, né, 6 colunas para que o meu formulário inteiro ocupe, né? Então, como os componentes estão dentro dele, eles não vão extrapolar esse tamanho especificado no cara que ficou por fora. E aí, isso daqui continua funcionando, pessoal, do jeito que a gente já viu, né, até agora, né? Beleza, manda cadastrar e a gente está cadastrando isso lá no banco, ok? Questão é, né, pessoal, agora a gente vai entrar já quase na finalização aí do conteúdo da aula de hoje, que é o que? A gente vai trazer os dados aqui para o index, depois vocês vão formatar isso, eu simplesmente vou mostrar os dados aqui, não vou colocar nem numa tabela no HTML, depois vocês formatam essa questão. E aí a questão é, né, para cada item que a gente vai mostrar aqui na nossa tabela, né, na nossa página aqui e tudo mais, a gente vai criar um link, né? Na verdade, depois vocês vão precisar criar dois, que um vai ser um link para clicar naquele item e remover, e um outro vai ser para clicar naquele item e alterar, ok? Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa fazer aqui, primeiro, é conseguir exibir os itens que a gente tem lá no banco, aqui na nossa página. Depois, a gente se preocupa com a organização. Como é que a gente faz isso então, pessoal? Na verdade é bem simples mesmo, ok? Para a gente poder fazer isso, vamos lá. Ó. A gente, ao abrir a página, né, a nossa página ela é aberta, na verdade, a partir desta action aqui. Então, vem para essa action, a partir do momento que ele encontra o return view, ele vai lá na nossa, né, na nossa pasta lá de views, lá na pasta dos usuários, né, do usuário controller, e tenta encontrar uma página que tenha o mesmo nome da action. Maravilha, ok? Funciona. Só que agora, antes de abrir, então antes do return view, né, eu preciso mandar as informações para lá, né? E daí lá eu preciso pegar, e daí lá eu preciso fazer alguma coisa com isso. Ok. Mas a questão é como é que eu mando as informações para lá, pessoal? Sempre que uma página for tipada, e guardem isso porque vocês vão precisar isso mais para frente.
sempre que a página for tipada, né? Assim como a gente fez aqui ó, no cadastrar, então a gente tipou a nossa página e a gente não tem isso no index ainda, mas calma, a gente já vai fazer, né? Eu posso enviar a informação daquele tipo, ok? Então, obviamente que se a página é tipada, eu tenho que mandar do mesmo tipo. Então, eu envio a informação para aquela página tipada, pessoal, a partir dos parênteses aqui, ó, do return view, ok? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai tipar a nossa página, que é o index. Só que o index, pessoal, ele é um pouquinho diferente do cadastrar. Por quê? Porque o cadastrar, né, este cadastrar aqui, a gente tipou para o usuário. Por quê? Porque ao clicar ali no botão, a gente mandava um usuário. E se a gente fosse receber uma informação, a gente receberia um usuário. Ok? Receberia um usuário apenas. O index tem um áudio aberto aí, pessoal. Arazão, Arazal, teu áudio está aberto, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Vou silenciar. Aí. Então, olha lá, ó, professor, o material tem, por exemplo, o Begin Form. Cara, o Begin Form que você colocou ali é o que a gente fez aqui, ó. Que a gente já fez. Aqui, ó. Este é o novo form, né? Este que você colocou ali é daqueles caras que eu falei anteriormente que era do HTML Helper, né? Aquele cara, isso foi muito utilizado, era o que a gente tinha até então, mas agora a gente simplifica, né? A gente não, né? Mas foi desenvolvido uma forma mais simples da gente fazer as coisas. Então a gente não precisa mais utilizar esses HTMLs helpers, né? A gente utiliza os tag helpers, que eles facilitam a nossa vida muito mais do que esses HTMLs helpers. Então, por isso que eu já estou passando um negócio novo, ficar vendo coisa. Não é que é antiga, funciona, mas aqui é mais fácil, né? Trabalhar dessa forma é bem mais fácil do que trabalhar com esses caras aí. Mas não é ele que vai fazer com que a gente tipe para o que a gente precisa. Então, como eu disse, ó, o cadastrar, ele foi tipado para um usuário, porque daqui, quando a gente clica num botão, sai um usuário, e se a gente precisasse receber alguma coisa, receberíamos um usuário também, porque a gente tem um formulário. O que a gente vai fazer no index é receber uma lista de usuários, porque aqui a gente vai mostrar eles em uma tabela ou qualquer coisa do tipo que vocês queiram formatar depois. Formatação depois fica a cargo de vocês, né, montar isso daí na tela. Como a gente não tem o layout, pode deletar isso daqui, não vamos deixar algo que não precisa, não temos página de layout, então removemos. E aí vamos lá, @model para fazer a tipagem. E aqui, ao invés de tipar usuário, a gente vai tipar para uma lista de usuário, ok? Para uma lista de usuário. Então vejam que o index, pessoal, ele espera uma lista. O cadastrar espera um usuário. Então tem que tomar cuidado, porque aí a gente tem que passar tipos compatíveis. Isso vai ser importante na hora do alterar. Então olha lá, ó. Se a minha view da index recebe um usuário, uma lista de usuários, aqui nos parênteses, quando eu chamo ela, né, no return view, eu tenho que passar uma lista de usuários. Como é que eu faço para trazer todos os usuários que estão no banco? Chamo o contexto, ponto, usuários, ponto, to list. Simples assim, ok? Então eu estou passando para a minha página uma lista de usuários, porque a minha página ela é tipada e sendo tipada eu posso passar a informação desta forma, ok? Agora o que a gente precisa fazer é receber essa informação lá na index, né? Receber essa informação lá na index e fazer o que eu preciso com ela, que é basicamente mostrar os dados ali na tela, ok? Então vamos lá, ó. Vou salvar aqui.
Já estamos passando a informação, vou ressaltar de novo, pessoal. Isso daqui depois vão levar para uma camada de dados, né, de persistência de dados, assim como isso daqui, ok? Aí vamos lá, ó. Vamos lá no index. Agora a informação já está chegando aqui. E ela já está chegando por causa dessa tipagem, né? E os tipos são iguais. O que eu vou fazer, ó? Aqui embaixo, vou criar uma div, só para poder separar aqui a nossa aplicação. E aqui eu vou mostrar os dados, né? E aí eu vou mostrar, eu só vou colocar eles na tela. Claro que a gente não pode ficar colocando nenhuma informação solta, então bem provavelmente depois vocês utilizem uma tabela para formatar esses dados que estão sendo recebidos. A grande questão é, pessoal, eu tenho uma lista de usuários que tem aqui para mim. Vai chegar, eu garanto para vocês que vai chegar uma lista de usuários. Se eu tenho uma lista, e eu não estou falando agora aqui no HTML, né, em qualquer lugar, em qualquer linguagem de programação, se eu tenho uma lista e eu preciso pegar as informações desta lista separadamente, o que eu preciso fazer com essa lista? Quem me diz aí? Para eu poder conseguir extrair as informações desta lista, o que eu tenho que fazer com ela? Lógica de programação, gente. Você tem um vetor, você tem uma matriz, você precisa extrair os dados, você precisa pegar os dados, você precisa manipular essas informações. Como é que você manipula as informações individualmente dentro de uma lista? O que a gente vai precisar? Muito bem, de um laço de repetição. Preciso de um laço de repetição, né? Então, a gente vai precisar de um laço para percorrer essa lista e daí você faz o que você quiser com essa lista, porque daí você, a cada iteração, você tem o item individual, né? Um item dentro daquela lista, né? Então, vamos lá, ó. Preciso de um laço, posso criar um laço aqui numa página Razor? É para isso que existe a página Razor, né? Para que a gente consiga dentro dela, né, trabalhar com a linguagem que a gente trabalha lá no controller, né? E isso depois é traduzido para o servidor e mandado para o nosso browser já pronto, simplesmente para ele renderizar. Então, como é que eu escrevo o código do servidor aqui, né, pessoal, no meio de um HTML? Como eu disse lá para vocês no início, ó, com arroba. E aí a gente vai utilizar, ó, um for each, né, um para cada, o for each é o para cada, né, para a gente poder percorrer a lista. Então, o nosso for each é um for each de usuário, é uma lista de usuários, né, então o objeto contido dentro de cada item da lista é um usuário. O nome do objeto que a gente vai utilizar, o objeto U, e aonde iremos percorrer essa lista, né? Então aqui a gente tem que dizer, ó, eu quero que esse laço de repetição seja feita em tal lista, mas a grande questão é, eu mandei a lista de usuários, lá para a nossa página, lá para o nosso index, para cá. E a questão é, aonde é que chega este cara então? Né? Aonde é que eu recupero essa informação? Quando eu passo pela tipagem, do jeito que a gente está fazendo agora, dentro da página, pessoal, né, do Razor aqui que a gente está desenvolvendo, que é o nosso CS/HTML, existe uma propriedade que já fica preparada para receber a informação. Se receber, beleza. Se não receber também, a vida que segue. Mas é dentro dela que a gente recupera a informação. Então, olha lá, ó, é a propriedade model. Tudo que é passado via tipagem, né, em ASP.NET Core, a gente recebe essa informação neste cara aqui, no model, ok? É aqui que a minha informação ela vai chegar. É aqui que chega essa informação, né? A gente não precisa fazer nada, só passa lá do outro lado, que é o controller, vai chegar aqui e vai chegar neste cara, ok? É nele que a gente vai ter lá a informação. Aí é o seguinte, né? Aí aqui eu vou mostrar simplesmente um do lado do outro. Isso daí vai ser um exercício depois para vocês criarem a tabela e organizar, porque a informação já está chegando aqui.
E aí vamos lá, ó, eu vou mostrar aqui, ó, o U, vou mostrar na tela, então se eu vou mostrar na tela eu já estava esquecendo, o arroba novamente, o U, que é o nosso objeto que está sendo percorrido, ponto, cadê? Nome. Vou mostrar o nome aqui, né? Simplesmente o nome. O que acontece, pessoal? Como a gente não está formatando, né? Não tem uma tabela, não está dentro de uma lista, não está formatado isso daqui, ele vai mostrar um ao lado do outro, né? Ele vai mostrar um ao lado do outro aqui, porque o HTML não entende quebra de linha aqui no código, a não ser que eu coloque, né, um BR, por exemplo. Aí agora ele vai imprimir e vai pular uma linha. Imprime e pula uma linha, imprime e pula uma linha. Lembrando que, pessoal, isso daqui tem que estar em uma tabela depois, né? Uma table do HTML, montar a estrutura dela e criar as linhas dessa tabela com essa mesma ideia que a gente está vendo aqui. Salva lá e executa. E aí, pessoal, a gente já tem que ter um index agora, né? E ele vai estar apresentando os itens, né, que estão lá na nossa tabela de usuários, aqui na tela agora do index. Olha lá, ó. Estão vendo ali agora, ó? Então agora a gente já tem aqui, ó, pessoal, né, os itens sendo mostrados. Neste caso a gente está mostrando só o nome, mas se a gente adicionar mais um aqui, ó, tá tudo Diogo lá, né? Vamos mudar aqui, ó, Maria, ok, manda cadastrar e tá lá, ó, os itens sendo mostrados. Então eles vêm, né? O que acontece, ó, vamos entender agora todo o processo. Quando a gente termina de cadastrar, né, o nosso usuário que vai lá para o banco, a gente redireciona para uma ação, e vejam que é redirect to action e não redirect to page ou to view, por exemplo, né? Então ele redireciona para a ação index, automaticamente ele vem para cá, né? Quando ele chega aqui, entende-se que tem que ser aberta uma página, mas que tem que passar a lista de usuários. Então, o Entity Framework vai lá no banco, busca os usuários, né? Depois que ele traz os usuários, ele envia isso junto com a abertura da página. Ao conseguirmos, pessoal, abrir a página, a informação que foi enviada chega aqui na propriedade model da página, e aí aqui a gente só está mostrando as informações, ok? Na tela. Como é que a gente finaliza isso agora, pessoal? Criando um link para este cara, ok? E passando uma informação para ele. Por quê? Porque daí, com base nisso, você já consegue criar uma página para alteração e você já consegue fazer a remoção. A remoção é só, obviamente, você clicar no botão remover e tirar ele da tabela, né? E daí manda abrir a página de novo, porque como não vai ter mais o dado lá na tabela e a página vai ser reaberta, e reabrindo o index, você traz as informações de novo, tá pronto. É isso que precisa fazer. O editar não. O editar você vai ter que clicar neste cara, levar para uma próxima página essa informação, né? Então, pode ser uma página igual a do cadastrar, ok? E eu já mostrei como é que manda uma informação tipada. Então é assim que vocês vão fazer, ok? E daí lá, né, as informações chegam preenchidas, porque é uma alteração, você escreve as novas informações e clica em salvar. Ao clicar em salvar, você vai ter uma estrutura parecida com essa. Uma que abre a página do editar e a outra que executa, né? Aquele salvamento, né? Porque é uma edição, não é mais um cadastro. Então, aquele salvamento que a gente tem ali, né, das informações. Então, vamos lá, pessoal. Voltem lá no, no index. Só deixa eu pegar um negócio aqui. Tá. Volta ali no index.
e a gente vai criar agora um link. Então vejam lá, a gente tem um BR aqui, ok? Pode ser criado embaixo, pode ser criado do lado. Eu vou colocar embaixo aqui, ó, a criação do link. Então a gente vai ter um A, ok? Assim como a gente criou o link ali de cima, a gente vai redirecionar para uma action. Vou dar uma action, o nome da action aqui, ó, remover, por exemplo. Não vou fazer todo o processo, por questões óbvias, senão o exercício está pronto. Mas eu vou chamar uma action remover, que não existe ainda e a gente vai criar. E uma action chamada controller, ok? Que vai lá para o controller de usuário. E aqui a gente vai ter o remover. Com isso daqui, podemos colocar um BR aqui para pular de linha também. Executa lá e vejam que ele já criou, né? Já vai criar um link, ó, para cada item que foi iterado, que foi percorrido ali na tabela. Então ele vai mostrar o nome, pula de linha e mostra o link embaixo. Vejam se isso acontece, daí vamos entender o que a gente vai precisar para poder finalizar isso daí. Então vamos executar ali, ó. Olha lá, pessoal, né? Então, ó, cada item, o link, item, link, item, link, item, link, né? Depois organizando numa tabela, isso vira uma linha só, né? Cada item ali vira uma linha só com todas as informações e o link ali no final, ok? E aí, olha lá, beleza, tem o link aqui, né? Se a gente clicar neste cara, né, vai dar um 404 aqui, ó, e toda vez que acontecer um erro 404 numa aplicação ASP.NET Core, pessoal, significa que ou ele não encontrou o controller, de repente eu passei o nome errado do controller, ou ele não encontrou uma action, mas é sempre relacionado ao controller, ok? Neste caso aqui, obviamente que ele não encontrou o remover porque não tem ainda, não temos. Mas olhando para esse link aqui, né, pessoal, e sabendo o que ele precisa fazer, que é basicamente a remoção. Só com isso que a gente criou, só com este link, vocês acham que já seria possível fazer a remoção de um usuário ou ainda está faltando alguma coisa? Tá faltando, não tá? Sim, não, câmbio. Tem alguém me escutando? Isso, né? O que acontece, pessoal? Isso que a gente tem aqui é a mesma coisa que eu tenho aqui em cima. Só que aqui eu tenho o quê? A abertura da página de cadastro, e para mim serve, né? Porque ali a gente só precisa abrir a página de cadastro. Mas aqui é um link onde eu quero remover uma determinada situação, né? Eu quero remover um determinado objeto. E se eu vou clicar nele, eu preciso saber quem é o cara que eu estou clicando. Aqui eu não estou sabendo. Aqui eu estou passando para o remover, para action remover do controller usuário, mas não está chegando ou nem estou passando nenhuma informação. Então eu preciso passar
qual é o ID deste usuário, ok? Então vamos lá, ó. Como é que eu faço para passar uma informação no momento que eu estou criando o link? Novamente um tag helper, né? A gente vai ter aqui ó, o ASP route, traço, e aí você escolhe o nome do parâmetro que você quer. Aqui você pode colocar o que você quiser. Agora eu sempre trabalho com ID. ASP-route-ID. E esse cara é importante para a sequência. Né? O que, que eu quero passar aqui, então? Né? O que, que eu quero passar como ID dessa informação? Eu quero passar ali ó, o U, só que daí quando eu coloco ó, o Ctrl espaço ali, ó, ele não mostra para nós, porque aquilo ali é uma string, ok? O que, que eu poderia fazer, pessoal, para conseguir chegar até o meu objeto U? Porque ali, ó, vejam que não autocompleta. O que, que eu posso fazer nesse caso? Quem me diz? Exatamente, ó. Então o que a gente precisa fazer, pessoal, aqui, né, é que este cara, que aqui dentro a gente consiga escrever o código do servidor para poder encontrar o que foi definido dentro deste for each, para encontrar o nosso objeto U, né? Porque aqui ele considera como se fosse uma string. Então a gente precisa ali, ó, colocar o arroba, ok? E aí, ó, eu vou chegar até o objeto U. E do objeto U, eu vou querer quem? Usuário ID. E aí, beleza. Né? Porque essa informação não é um texto, né? Não é algo que eu escreva ali, né? Um texto qualquer. É uma informação que vem deste objeto, mas esse objeto foi criado aqui em C Sharp. Né? E ele não faz parte, né, do HTML, do CSS, JavaScript e tudo mais. Né? Então a gente tem que abrir o arroba aqui, ó, para poder conseguir chegar até este objeto e a partir dele selecionar o que a gente quer. Para a gente fechar então, ó, eu vou criar uma action chamada remover que vai receber este ID, ok? E aí a gente vai colocar um breakpoint ali para ver se está chegando, ok? Essa informação. Então vamos lá, ó. Eu preciso de uma action remover no controller usuário que receba ó, este cara aqui, ó, este nome que a gente deu aqui, ó, o ID, tem que ser exatamente igual, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou criar, vejam que não é um HTTP post, não está saindo de um formulário isso, de campos de entrada, é só o clique de um link, então a gente vai criar a action sem nenhuma anotação, assim como as demais que a gente tem aqui em cima, o index e o cadastrar, este é o construtor, ok? Então aqui a gente vai ter o remover, e aí eu preciso receber, ó pessoal, um ID. Ok? Preciso receber aqui o ID com aquele nome que a gente definiu lá no CS/HTML. Aqui vocês vão colocar todos os procedimentos necessários para fazer a remoção, né? Interagindo lá com a camada de persistência e tudo mais. E ao final, o que, que a gente faz? Ó? Redireciona, dá um redirect to action para a mesma index, para ele ficar no mesmo lugar. Então ele vem para cá, porque a gente clicou ele vai bater aqui. Aqui vocês vão colocar a remoção. A alteração, pessoal, é a mesma coisa, né? Então você vai precisar de uma action chamada, por exemplo, alterar que receba o ID e daí todo o processo a ser construído ali, ok? E aí a gente só vai colocar aqui, ó, um breakpoint. Vou colocar um breakpoint aqui no return para conseguir ver o que chegou nesse ID. Se chegou o ID daquele cara que a gente clicou, o resto, pessoal, aí é só lógica de programação e mais daquilo que vocês já viram, inclusive, em outras disciplinas. Então vamos executar lá e vamos ver o resultado de tudo isso.
Então, olha lá, ó, pessoal. Então, vamos ver aqui, ó. Inclusive, ó, toda vez que você passa o mouse em cima, ó, né, do link lá embaixo, né, todo o navegador, por questão de segurança, ela tem que mostrar para onde você está indo. Isso é um link, né, então tem que ser mostrado para onde vai. Isso é uma questão de segurança implementada em todos em todos os navegadores, né, justamente pelas questões que parece um banner gigante, clique aqui para ganhar 1 milhão, a pessoa vai lá e clica e não sabe nem para onde está indo. Então ela pode ver antes, né, para onde isso vai, quando é um link. Então, olha lá, vejam que ao passar o mouse em cima do cadastrar do usuário, a gente tem para onde isso vai, ó, barra usuário, barra cadastrar. Agora o remover, ó, que legal lá embaixo, ó, barra usuário, barra remover, que é o ID do cara que a gente vai clicar, aqui o 2, o 3. Inclusive, se a gente olhar o inspecionar, aqui, elementos, div, ó, a gente consegue ver aqui, ó, exatamente o cara, né, da forma que a gente criou, né, passando o ID. Então, ao clicar aqui agora, ó, ele chegou aqui para mim. Se eu passar o mouse aqui, ó, eu consigo ver o ID do cara que foi clicado, pessoal. E aí agora é só terminar de implementar isso. No remover é só buscar o cara pelo ID e mandar remover. Já redireciona para a página correta. Ok, né? Já estamos redirecionando para o index. Lembrem-se que esse é o nosso projeto aqui da aula. O projeto do portal é com outro modelo, né? E tem algumas coisinhas a mais. O alterar, pessoal, é a mesma coisa. Você vai receber o ID, vai buscar o objeto e vai mandar ele para a página de alterar. Ah, professor, não sei mandar o objeto para a página de alterar. Tá aqui, só que aqui a gente manda uma lista e lá você manda um objeto. Depois, professor, não sei clicar para salvar. Acabamos de montar um formulário que faz exatamente a mesma coisa, que é o cadastrar. Ok? Só que ao chegar aqui, a gente vai precisar alterar e não cadastrar. Ok, pessoal? Então a gente fecha por aqui o conteúdo, pessoal, né, da aula da tarde. Da manhã a gente extrapolou em exatamente o dobro do que é o previsto, né? Mas não tem o que fazer, é muita coisa para que a gente consiga ver. Que é a parte teórica, né? O pessoal estipula em 90 minutos de aula, a gente ficou 3 horas, então não tem muito o que fazer, não teve muito o que fazer. Se fosse em sala de aula, teria que ser muito mais rápido, então como a gente tem um período maior, justamente porque a gente está em pandemia, eu prefiro, né, mostrar de uma maneira um pouco mais pausada e melhor. Mas agora sim, pessoal, a gente vai ter aí 2 horas e 10 em aula ainda, ok? Para que vocês tirem dúvidas e resolvam tudo aquilo que vocês precisam aqui durante a aula. Eu vou pausar, pessoal, a gravação, na sequência já vou tentando upar lá, né? Já vou colocando no YouTube, disponibilizo para vocês, beleza? Mas aí agora fica para vocês desenvolverem o exercício, né? Tem o exercício da manhã, o exercício da tarde, um é a continuação do outro, mas mandem um de manhã e mandem o outro à tarde, ok? Tem, só que a única coisa que bem provavelmente eu não deixei visível lá ainda, né? Então eu já faço isso agora, já deixo visível ali o documento lá no portal. Não, o da manhã já tá lá, não tá? O da manhã eu lembro que eu já tinha habilitado. Da manhã já tem um documento lá, agora eu só preciso, que eu realmente esqueci no começo da aula, eu geralmente faço isso já no começo para ir dando uma olhada, né? É, mas eu já faço já isso daí. Beleza? Então, pessoal, agora quem quiser uns 10 minutinhos aí de intervalo, também vou fazer intervalo, tomar uma água ali. E daí já voltamos, ficarei aqui o tempo disponível, né, até o final da aula, como a gente começou antes, é 1 hora, a gente também termina um pouquinho antes, né, lá por 4h30, 4h40, se eu não me engano é o final, e aí é só mandar para mim. Então, pessoal, eu até gostaria de fazer pelo menos um trabalho em grupo, mas é tudo individual, né, o que o pessoal do EAD tá pedindo é que façam tudo individual, justamente por não ter a questão. Eu sei que para a turma de sistemas de informação
E análise de desenvolvimento de sistemas é fácil a gente se comunicar e compartilhar as coisas no Git, né? Mas os trabalhos em grupos não estão acontecendo pelo simples fato de não podermos nos encontrar. Então, é tudo individual. É pior para vocês, pessoal, eu sei, é legal fazer trabalho em grupo, mas eu também sei e é pior para mim. Infelizmente, é o que temos. Ok? Então já vou disponibilizar ali, pessoal, já vou parar a gravação. Na sequência, eu já subo o vídeo lá e disponibilizo para vocês. Demora um pouquinho mais porque eu estou gravando na minha máquina e daí eu tenho que disponibilizar no YouTube e depois no portal, mas na sequência vocês já terão isso também. Valeu, pessoal. 10 minutinhos de intervalo, estarei por aqui depois